E aí, gente, estamos aqui iniciando mais um BravaCast, iniciando aqui o nosso sexto episódio, certo? E daquele jeitão, trazendo muita conversa descontraída, ideias transformadoras, trazendo assunto de construção civil, arquitetura, inovação, tecnologia. E eu, como vocês já sabem, sou Diego, host do BravaCast e gestor comercial do Grupo Brava. Estou aqui mais uma vez, dividindo aqui a bancada comigo, minha dupla, meu grande parceiro. Vamos embora, Matheusão, vamos para mais um? Bora para mais um. Gente, sexto episódio do BravaCast. Fiquem ligados aí que tem muita coisa boa hoje, tá? Me apresentando rapidamente, sou Matheus Gress, sou sócio do Grupo Brava, diretor comercial aqui da construtora. Hoje a gente está aqui para falar de um papo super massa com uma pessoa com um gabarito incrível para compartilhar aqui insights com a gente, que é sobre a importância da viabilidade, né, do estudo de viabilidade nos grandes projetos, estratégia tanto comercial como residencial, a viabilidade nos projetos de incorporações em geral, né? O estudo de viabilidade, como isso ajuda investidores a tomarem as decisões corretas. Então, vamos se debruçar aqui bastante sobre esse assunto, com muito insight para passar para todos vocês. E vamos para cima, Diego. É isso aí, Matheusão. Então, nada melhor do que trazer uma referência no assunto, né, que é de grandes obras, que é o Ricardo Braga, que está aqui hoje com a gente, representando aí a RI Arquitetura. São mais de 25 anos aí de atuação, com grandes obras, com grandes resultados. E ele está aqui para poder compartilhar, né, um pouco do conhecimento com a gente. A gente está trazendo um conteúdo bem legal. E seja muito bem-vindo, Ricardo, aqui ao BravaCast. Ô, pessoal, já tô me sentindo em casa. É isso mesmo. Na verdade, não são muito mais do que 25. Eu tenho mais do que, acho que 37, 38 anos de formado. A RI já tem 35, se eu não me engano. 33 por aí. E a gente, vamos dizer, a nossa pegada sempre foi muito a parte de arquitetura residencial, comercial e corporativa. A gente tem vários projetos nesse ramo, né, de arquitetura comercial, corporativa e residencial. Mas assim, ultimamente a gente tem pegue uns projetos assim de um porte maior e muito voltada à área comercial e corporativa. Né? Legal. A minha sócia hoje não está aqui, que é a Inês Sobreira. A Inês divide comigo essa bancada, né? Ela também é uma das diretoras, é ela quem fica muito na parte de sala técnica, é ela quem, vamos dizer, organiza o escritório nessa parte. Eu fico muito na parte comercial, né? E visita de obra, essa coisa toda, né? Mas assim, a RI, ela hoje é uma referência na área, principalmente de viabilidades, né? A gente já formou uma clientela muito grande, então na parte, por exemplo, comercial, a gente tem alguns clientes com características, inclusive até de legalização. A RI hoje também é uma das expertises dela, é legalizar a obra. A gente faz muito isso, então a gente tem algumas marcas atreladas a gente. Então, quando a gente pega, às vezes, um projeto, a gente olha muito essa coisa da viabilidade mesmo, legal, que eu acho que poucos arquitetos, às vezes, têm essa expertise. Então, a gente vai muito a fundo, que nos dá uma propriedade muito grande, porque ela, vamos dizer, ela nos dá um aval, né, e dá uma credibilidade muito grande naquilo que às vezes as pessoas às vezes colocam muita grana, né, e às vezes não tem a certeza do que pode ser feito. Então, essas viabilidades têm nos dado essa, vamos dizer, essa uma ferramenta muito forte, né, para poder viabilizar os empreendimentos. Ricardo, muito bom, tá? Eu de antemão aqui já agradeço imensamente sua participação, pela curta fala aí, o público, né? Quem vai nos assistir já dá para ver o objetivo do podcast é gerar conhecimento, né? A gente compartilhar ideias, levar conhecimento para quem está assistindo. Isso. E, gente, só com a fala do Ricardo já dá para ver que a gente vai aprender muito hoje. É realmente uma experiência aí de mais de 35 anos, né? Como falou, Só com a RI, né? só Só com com a a RI. RI.
E assim, além, como ele ressaltou, além do trabalho de arquitetura, né, de fazer o projeto em si, a RI, né, entra muito na parte da viabilidade, auxiliar É. o cliente, o investidor, no que a gente chama aqui internamente de go, não go, né? Vá ou a orientação de não ir. A viabilidade, ela é tão importante que até nisso ela já está ali aparecendo. Rapaz, faz sentido ou não faz, né? Muitas vezes, né, Ricardo? Às vezes não faz, né? A gente espera que sempre faça, mas às vezes essa análise também é importante. Já fica aí até o primeiro insight, que muitas vezes quando você analisa certos números, pode não fazer sentido, tá tudo certo, você parte para outra análise, outro projeto, tá? Mas é isso, queria de antemão já agradecer a vinda, né? E dando um start aqui, a gente separa alguns blocos aqui, mais para abrir assim a discussão, mas a ideia é que realmente a gente vá falando super à vontade, né? E qual bloco a gente vai abrir aqui, ó? Dentro do assunto da viabilidade, né, que a gente está falando. O que é e como funciona o estudo de viabilidade arquitetônico? Por que muitas empresas pulam essa etapa e o preço que pagam por isso? Importância da viabilidade. Rapaz, o preço é muito alto. Eu até nem entendo porque é que algumas empresas, às vezes, insistem em teimar e não fazer. Porque a viabilidade, se você não faz, você vai ter retrabalho, você vai perder dinheiro, vai perder tempo, que eu acho que vamos dizer, é a coisa maior aí nessa coisa, a ferramenta maior e o custo maior é o tempo que você perde. Você pode, por exemplo, na área comercial, você perde inclusive alguns parceiros que você está prospectando em função de um tempo que você perdeu. Eu costumo dizer que, na arquitetura comercial, tudo tem um momento certo de você prospectar, de você apresentar o projeto. E se você perde aquele time, você deixou de ter um parceiro junto de você. A viabilidade é uma coisa que a gente insiste muito, não só no residencial, quando a gente faz os condomínios, a gente também faz muito condomínio de praia. Fizemos um agora em Flecheiras, que ainda está em estudo, e está em estudo porque nós estamos vendo a viabilidade econômica, tá? A viabilidade, você tem a viabilidade legal, a viabilidade técnica, né? A legal já está dizendo que é essa parte de aprovações, de Se pode licenciamentos, construir ou de não. burocracia. A viabilidade técnica, que é a viabilidade que a gente senta com os parceiros, com os complementares, com os construtores, né? Eu até digo que muitos projetos lá do escritório, eu adoro quando tem o parceiro construtor do início. A gente ter, por exemplo, vocês, a figura de vocês junto a nós, para a gente decidir o projeto junto, construir a ideia junto, discutindo estrutura, Sugestão de discutindo. economia. Exatamente. 4 mãos, né? Que é muito importante a presença do construtor. E às vezes o cliente não entende, ele acha que o construtor é para estar no final. O construtor é para estar no começo, é para estar olhando o terreno, é para estar olhando, vendo Total. se vai ter terraplanagem, a sondagem, Até se a sondagem tem validade, se a topografia foi bem feita, se não foi. Então eu sou muito partidário e eu acho que assim, faço muita propaganda das construtoras para que haja essa contratação, nem que seja uma consultoria, mas que vocês participem desde o início. Então, essa viabilidade técnica, eu acho que ela é importante não só para as construtoras, mas também para os complementares. E a financeira, que eu também insisto muito na presença, às vezes, de um corretor, de gente que mexa com o mercado imobiliário, para a gente fazer as pesquisas, a gente fazer conta para saber se aquele empreendimento ele vai surtir efeito. Então, assim, primeiramente é o legal, o técnico técnico e financeiro. o financeiro. Então, tem que ter essa viabilidade. Muito, muito bem pontuado, né? A viabilidade financeira, o nome já diz, ela vai dar ali o gol no gol financeiro, né? Mas se você não fizer o primeiro, por exemplo, o legal, né? Nesse determinado terreno que eu escolhi para fazer o meu empreendimento, seja ele um residencial muito familiar, seja ele algo comercial, eu posso fazer um prédio de tantos andares? Não posso.
porque a lei daquele município não permite isso. Então, já começa aí, né? A gente tem empreendimento nosso, por exemplo, no Cumbuco, um exemplo desse legal, no Cumbuco só é permitido térreo mais 3. Ponto Exatamente. final. Então, o que que adianta eu, de repente, fazer uma viabilidade financeira, contando que vai ter até unidade a mais, pavimentos a mais, unidades a mais, mas aí no final não pode nem ser aprovado, né? Então, é só um exemplo rápido da importância dessas 3 aí, como você citou, né? Quando a gente vem para a financeira, até dando um exemplo aqui do que a gente costuma fazer na Brava, né? Aqui na construtora. A gente tem o que a gente chama de viabilidade estática e a dinâmica, né? Resumindo, a estática, ela não leva em consideração o dinheiro no tempo, né? Porque o dinheiro existe o custo de capital nele, né? Os fluxos de investimento, primeiro projeto, aprovação, pá, 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 obra, até o final. A estática, que para a gente, ela dá o resultado do empreendimento, como é que eu posso dizer, limpo e seco, sem considerar o dinheiro no tempo, né? E aí a gente roda a dinâmica, né? Que a dinâmica, a gente, de acordo com os aportes que a gente vai mensurando nela, a dinâmica gera todo um dashboard consolidado que a gente vê TIA, que a gente vê ROI, que a gente vê exposição de caixa, né? A gente vê payback, vê tudo, né? Todos esses indicadores tão importantes para a gente, né? Mas, Diegão, tem algum exemplo para dar? Antes eu queria até que você explicasse, né, para o pessoal que está assistindo aí pra gente, o que é o ROI, o que é o TIA, que às vezes o pessoal escuta essas siglas e não sabe muito bem o que é. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui, Ricardo, né? No exemplo aqui, eu tinha até uma pergunta para te fazer, me lembrei agora. Boa. Mas respondendo aqui logo o Diego, né? ROI, retorno sobre o investimento, né? Maneira mais simples, talvez, de explicar isso, a cada R$ 1 que eu estou colocando no projeto, tá voltando quanto? Eu estou botando um, tá voltando dois, estou botando um, tá voltando três. Então, o ROI, ele resumidamente é isso, né? Exposição de caixa, né? Quando a gente joga o dinheiro no tempo, dos fluxos que eu tenho a gastar e dos fluxos que eu tenho a receber, né? Muitas vezes a gente tem ali uma captação durante a obra, o cliente vai pagando alguma coisa, né? A gente tem entrada e tem saída. Então a exposição de caixa ela me diz, para executar esse projeto, minha exposição de caixa máxima vai ser tantos milhões. Uhum. Então aquilo ali me dá um dot, opa, eu tenho que ter isso aqui dentro de casa, aqui, né, numa boa majoração para executar esse projeto. É um número importantíssimo, né? A gente precisa de quanto para fazer isso aqui? Às vezes você tem uma obra que você tem financiamento bancário, né? Que o próprio banco vai entrar com algum valor, os clientes vão entrar com outros, mas mesmo assim se existe um descompasso ali que a incorporadora tem que ter aquela exposição de caixa, né? A TIA é também muito tradicional, taxa interna de retorno, né? Trazendo até para abreviação TIA, né? TIR, taxa interna de retorno, que é a famosa comparação que todo mundo faz com o mercado financeiro, né? Você aplica hoje numa renda fixa, você tem tantos por cento ao ano. Que é o que os investidores querem. Os investidores querem, basicamente, eu ouvi dizer não, conversando com um colega, um professor de corporações, rapaz, os fundos de investimento, eles batem o olho muito em TIA. Lógico que tudo é importante, mas a TIA para os caras Exatamente. Então, a TIA do empreendimento se eu botar o meu dinheiro lá na renda fixa, eu vou ter 1% ao mês, né? Sei lá, 15% ao ano. Porra, no meu projeto eu vou ter tantos por cento ao ano. Então, é uma comparação que você faz até para saber o custo capital, né? Perfeito. Falei de TIA, falei de payback, né? Payback é um outro indicador que a gente costuma ver, que é em quanto tempo que retorna o dinheiro que eu investi, né? Eu tenho que investir 3 milhões nesse empreendimento. Mas em tantos meses, né? Tantos anos, o payback ele volta e passa a ser lucro, né? Acho que é isso. Payback, TIA, E o ROI? ROI. Mas a pergunta que eu ia fazer para o Ricardo essa viabilidade que a gente faz, ela tem algumas diferençazinhas se é um residencial, se é um comercial, né? Se eu vou para um residencial, né, que a gente roda muito aqui na Brava, por exemplo, quanto eu vou vender aquela unidade, né? Quando você deu o exemplo do corretor, tem que botar o corretor, vai ao mercado, conversar com o mercado imobiliário, né, com os corretores, quanto é que pega essa unidade, quanto é que a gente vende isso aqui, como é que está a análise dos concorrentes, quanto é que estão vendendo, né? Então a gente bota ali o preço de venda, o custo de obra, né? Tudo são prêmios, o custo do terreno, imposto, corretagem, né? A gente considera todas essas premissas ali para compor a viabilidade. Mas no exemplo de um comercial, já muda um pouquinho, né? Porque eu não sei se tem venda, é aluguel, é locação. Como é que é mais ou menos, cara? Consegue dar assim,
um resumão de como é que é a viabilidade de um mall, por exemplo, né? Sim. O que é que tem que entrar aí? Bom, eu, antes de mais nada, queria dizer que viabilidade, eu até antes da gente que a gente estava conversando aqui antes, é o mapa de uma viagem. Então, assim, Total. para você ter uma viabilidade, para poder viajar, você precisa do mapa. Para poder montar um negócio, você tem que ter a viabilidade. E no comercial, principalmente, tem algumas coisas, essa conta. Eu até vou falar aqui de algumas maneiras como é que o pessoal costuma fazer essa conta. Alguns levam em conta o terreno, outros não. A maioria dos grandes investidores não leva em conta o terreno. Então, por exemplo, se eu estou comprando um terreno, esse terreno ele pode até entrar na conta do investimento, mas com um valor menor, até porque ele é um patrimônio que você está adquirindo, ou para a empresa ou para a pessoa física, não importa aí. Mas essa conta aí para o investimento que você está fazendo, geralmente ela não é levada em conta o terreno. Então a gente põe o terreno ou parte dele só, ou nem põe o investimento, que geralmente É obra, projeto, obra, aprovação, projeto, tudo vai aprovação, chegar. corretor que você vai usar, tá certo? E nessa conta a gente chega a um percentual, né? Então a gente pega, por exemplo, geralmente fica em torno de 0,7 a 1,1 de retorno, 0,7 porque percentual ao mês, isso. Como se isso, fosse a tia. isso, o porquê disso, essa conta aí? Isso em imóveis que você está fazendo o aluguel, Locação. locação. E a maioria dos empreendimentos que a gente vem fazendo para locação. Imóveis para vender, muito raro. Eu acho até que se fiz um Comerciais. comercial, eu não vejo. E corporativo também, porque quando a gente faz o condomínio de galpões, por exemplo, que é uma coisa que está muito em voga, a gente pega muito condomínio logístico em que, às vezes, a empresa faz a empresa dela, né? A empresa, e os outros galpões são galpões para alugar, fazendo o condomínio logístico. Então, esse investimento que ele faz é para alugar e é um percentual em cima do que ele vai gastar. E quando é condomínio logístico, aí é que ele não bota o terreno mesmo, porque ele vai estar usando também o terreno. Uhum. Então, essa conta geralmente é 0,7, 1%. É como se eu pegasse o valor do investimento, tipo 10 milhões, né? E a receita. E a receita eu costumo fazer essa conta dos valores de aluguéis, né? A gente vai ao mercado, isso embasado com corretores, por isso que é importante a participação também dos corretores nessa negociação. A gente vai ter esse valor aí, esse percentual bonitinho aí, que vai gerar em torno aí de 0,7 a 1%, como eu estou dizendo. Depois você faz ali o projeto, você tem aquela base, sei lá, X metros quadrados vai ser locado, né? Então Isso, você faz aquela conta ali de mercado, então eu vou ter uma capacidade de receita de X mil reais por mês. exatamente. Divido pelo valor que eu investi, um terreno ou 100, né? O exemplo que você deu, eu chego nessa taxa. Então, a taxa de 0,7 a 1% é o que os investidores nesse Tem formato usado. têm usado. É, E agora é importante, me corrija se eu estiver errado, viu? Beleza, a taxa é 0,7 a 1% de rendimento ao mês. Mas o incorporador, vamos chamar assim, né? O investidor na outra ponta, além dessa rentabilidade mensal, ele tem a valorização do patrimônio, né? Porque tem. com certeza, se ele faz ali uma construção hoje, no decorrer dos anos, aquilo ali tende a. Olha, eu tenho até exemplos em que, às vezes, um empreendimento desse, ele modifica não só a paisagem, mas modifica o bairro. O entorno, né? Então, assim, às vezes, alguns usam até a estratégia de comprar mais terrenos do lado, Uhum. porque ele sabe que o investimento daquele Vai valorizar o vai entorno. valorizar o entorno. Uhum. Então, se ele tiver essa capacidade de entender a cidade, né?
Porque é às vezes até uma arma para ele negociar com o poder público a melhoria de muita coisa, Sim. de acesso, de sinais, de semáforos que ele pode colocar no local, né? Então, esse tipo de argumento a gente usa muito, às vezes até para o setor público. E essa troca, o maior beneficiado realmente vai ser a população local, né? Melhorando acessos, também tendo essa facilidade, sei lá, uma farmácia, um supermercado, Exatamente. esse tipo de lojas, Por né? isso que é interessante, no estudo de viabilidade técnica, a gente analisar, às vezes, o terreno, a acessibilidade dele, o contexto dentro do bairro, o que é que as necessidades do bairro. Então, tudo isso a gente analisa no estudo de viabilidade, certo? E assim, o que eu vejo é que poucas pessoas se preocupam. Eu, às vezes, vejo muito mais preocupação no, na empresa que está querendo o ponto dentro do mall, por exemplo, que se preocupa muito com isso, às vezes o acesso. Rapaz, olha, esse acesso aqui, eu precisava de um acesso melhorado, eu precisava de uma doca em que eu tivesse 1,20 m para poder parar meus caminhões. Então, assim, eu vejo às vezes muito mais a preocupação do lojista do que às vezes do próprio da pessoa que está fazendo o empreendimento do mall, tá? E assim, a gente às vezes com a experiência, às vezes não, com a nossa experiência, a gente tem colocado isso muito dentro Já dentro dos projetos, entendeu? Porque como a gente faz outras operações também, e as operações que a gente pensa são às vezes operações casadas, Uhum. é muito benéfico para o empreendimento, porque a gente já pensa ele como um todo, né? É diferente. Já traz as dores do determinado lojista e Exatamente. adapta já o projeto. Porque são coisas muito específicas, né? As operações, como por exemplo supermercado, que é uma coisa que a gente faz muito, eles têm uma dinâmica muito diferente de ocupação, de altura de pé direito, né? De fluxo interno dentro de um mall, o que é que pode ficar perto dele para poder oxigenar, a gente trazer mais movimento. Então a gente, com a experiência, a gente consegue colocar isso concretamente dentro do projeto, entendeu? Boa. Ah, muito bom. E eu acho que até pegando um pouco aí do que a gente já está falando, queria entender como é que a gente já falando do estudo de viabilidade, como é que a gente faz para prever esses custos, né? Quais são os desafios que a gente tem é, bem antes da obra, se tu teria algo que você já passou, que poderia comentar aqui com a gente. Tem algumas armadilhas aí, quando a gente vai fazer o estudo de viabilidade, que é o terreno no sentido de, vamos dizer, a topografia dele. Acho que a primeira coisa que eu analiso hoje é se ele vai precisar ou não de terraplanagem. Se é um terreno alagado, em que você vai precisar ter cuidado, não vai poder ter subsolo, você vai trabalhar com pavimento sobressolo, com vagas. Então, assim, uma primeira coisa que a gente olha é isso. A outra coisa que também que a gente olha muito são a questão da acessibilidade. Hoje, uma das coisas também que a gente olha muito é se ele está perto de rodovia, se ele vai ter que ter uma, vamos dizer, um acesso com desaceleração, se vai ter aprovações diferentes, tipo em DENIT, SOP, que são exigências maiores, que a gente sabe que vai tomar a área do terreno, e às vezes isso é ruim, né? Porque você vai perder área com coisas não edificantes, né? Com aquelas faixas não edificantes. É outra coisa também que a gente olha muito. O próprio plano diretor, se tem alargamentos, é uma coisa também que eu olho muito, porque a Já gente entender, né? tem muita surpresa, e o sistema da prefeitura hoje, ele está dotado agora de um georreferenciamento também, que é meio perigoso. Você precisa entender se o terreno, às vezes a matrícula está igual à topografia, e que geralmente às vezes não está. Isso é outro problema também, que a gente tem vários diagnósticos sobre isso aí.
o potencial dele, né? Do potencial do Potencial de terreno, mercado, né? de mercado, que a gente tem que analisar muito isso aí, porque às vezes tem terrenos muito bons, mas que o potencial dele de mercado é fraco. Ou às vezes não é hora dele Um ainda. momento. Pronto, isso aí é uma coisa que a gente, sabe, diariamente recebe terreno que eu costumo dizer, ele tá verde. A gente às vezes é obrigado a esperar ele 2 anos, 3 anos, Para maturar mais, aí maturar, exatamente. A gente entender, às vezes até a dinâmica de como é que vai ser a ocupação daquilo ali. É bem por aí, sabe? Não, bem interessante. Então a gente já viu aí legal. vários pontos, né, do que podem estar impactando num alto custo e inviabilizando o projeto. Então, assim, pelo que eu estou entendendo aqui com vocês, é que muitas vezes a gente tem que deixar o ego de lado, também de querer fazer um negócio faraônico e tudo, mas entender o que que o terreno pede, o que que o momento pede, o que que o entorno pede, fazer com que tudo isso se torne, né, um empreendimento viável. E essa resposta, né, essas explicações que o Ricardo deu, volta para aquele ponto lá da importância, muitas vezes, da construtora estar presente no início, né? Porque a construtora estando presente, ela já bate o olho numa terraplanagem dessa, né, numa topografia que vai ser necessária, e na questão também da viabilidade legal, né? Você deu exemplos aqui do plano diretor, tudo está interligado. Tudo está interligado. Para você ter uma ideia, nós estamos hoje com um projeto em que a gente estava pensando em 2 subsolos. Houve a constatação, através da sondagem, que não dava para ter 2 subsolos. A gente teve que comprar um terreno do lado para poder ocupar o espaço aliás, para poder suprir o espaço de Estacionamento. estacionamento que a gente pensava usar no subsolo 2. Então, esse tipo de coisa, às vezes, você diz assim, mas para que a sondagem agora? Exatamente porque ela vai conceituar o projeto. Ela vai dizer se do real potencial do terreno. É isso aí. É algo básico, assim, né? É básico. Topografia, sondagem, é tipo o Total, que vai serve startar, né? tanto para a questão da viabilidade, como até para você já prever o custo disso, né? Dá um exemplo aqui, às vezes a gente constrói, as casas que a gente constrói na beira da praia, pré-A, por exemplo, a gente está ali na execução da obra, executando a estrutura, e precisa fazer um rebaixamento de lençol freático para você executar a estrutura, né? Então, vendo isso com antecedência, você já programa com antecedência. Mas você tocou num ponto aí que é importante, ó. Por isso que às vezes é importante você vender projeto com detalhamento. Total. Você vender projeto com estudo preliminar, e você não tem feito a sondagem. Ou se tem se fez para o estudo preliminar, que devia ter feito, a meu ver, o estudo preliminar hoje, você tem que ter uma topografia e tem que ter pelo menos uma sondagem para garantir o que ele está dizendo aqui. Mas a maioria não faz isso. É a história do estudo de Ou então, quando viabilidade. faz, sei lá, às vezes é um terreno muito grande, né? A ponto de ser um condomínio de lotes. E aí faz furos assim espaçados, né? Como amostragem, né? Aí não faz os projetos executivos de fato, é tudo preliminar, e às vezes não vê isso, né? É. Porque fez uma amostragem, fez tantos furos no terreno imenso, aí naquele lote precisou. Mas eu tenho também um caso clássico aqui de estudo de viabilidade, que ali próximo ao aeroporto, um cliente comprou o terreno, comprou na intenção de botar a sede dele. Só que o corretor que vendeu, ele comprou acho que no entusiasmo da localização e do preço, mas não fez a Perto da adequabilidade onde, cara? do antigo Do antigo aeroporto. aeroporto. E lá, como é uma via local, só pode construir até 250 metros. O terreno é imenso, o terreno tem quase 8.000 metros quadrados, e só pode construir 250 metros. 250 metros de área construída? Faz muita coisa não, né? Não faz Então, para assim, depósito. é um cuidado que as pessoas precisam contratar realmente um profissional, um Habilidade arquiteto, legal, né? uma viabilidade legal, porque o cara, porra,
não fez a tarefa de casa, né? Olha o exemplo, gente, da importância Tá de entendendo? comprar um terreno que não pode ser feito Não praticamente pode ser nada feito nele. nada, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente tá vendo. Terreno com documento, né? Aquele Tudo, né? Assim, viabilidade jurídica, né? A gente total. compra um terreno, quando vai ver, tem nem matrícula. Aí comprou com um corretor, o cara não entendia muito também, não procurou ajuda, não procurou assessoria. Quando vai, quero fazer alguma coisa, cadê a matrícula? Ih, não existe, não, é uma posse. É outro caso também, né? E, é, Só o que acontece nas praias, né? e assim, você vê um terreno de 8.000 metros quadrados, e acredito que essa pessoa nunca imaginou que poderia Hum. construir só 200 metros, entendeu? Então é algo que é um detalhe que fez toda a diferença. Não, e eu acho que faz a diferença também o corretor, ele ser uma pessoa também balizada, né? Até para, por exemplo, se eu sou corretor e quero te oferecer um terreno, eu vou atrás do real potencial do terreno. Total. Oferecer para a pessoa o que é que pode, né? Não é uma Aí coisa orgânica, né? é profissional, né? Pois é. Já. Quanto mais profissional você for, mais bons negócios você vai botar na mão. E esse E cara vai com futuro. certeza perdeu aí outras oportunidades, porque a pessoa que comprou esse terreno com ele deu um voto de confiança e o cara pensou pequeno, digamos assim, né? Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Então, já fica aí a tarefa de casa para todo mundo, quando for comprar um terreno, quiser fazer alguma coisa, já Procurar procurar assessoria exatamente um precisa. profissional que ele vai dar essa assessoria aí correta. Existia um ditado que dizia: construa certo, contrate um arquiteto, né? Então, fazendo já propaganda aqui. Contrate um arquiteto total, né? Porque né, querendo, porque eu tô falando isso, porque você tá aqui na minha frente, né? Mas pega aí uma pessoa com a experiência que você tem, você não bota o cliente na melhor situação possível, né? Porque você vai ver o legal, você vai ver o técnico, você vai ver o financeiro, você vai, né, entende das normas dos municípios, de tudo. Então, importantíssimo. E aí, aproveitando o gancho, a construtora no início, né? Mas vamos lá, ó. Tem uma outra pergunta legal aqui, Ricardo, que tá aqui também a gente vive muito no mundo da inovação, né? Tecnologia, né? Hoje em dia, chat GPT, inteligência artificial, né? O IA. Tá dominando tudo. E, ao mesmo tempo, os empreendimentos, né? Os negócios têm que ter praticidade, né? Então, como juntar a inovação, exemplos que a gente possa dar aqui na hora de planejar o empreendimento. Como equilibrar inovação com praticidade, né? Quais decisões estratégicas no início do projeto fazem toda a diferença lá na frente, né? Automação, né? Hoje em dia se antecipa muito nisso. A própria energia solar, né? Que hoje, antes de a gente começar qualquer projeto, a gente já tem as perguntas, né? Aquele checklist que é importante a gente perguntar. Uma das coisas é energia, se a gente vai trabalhar com algum tipo de energia renovável, né, que a energia solar hoje é quem manda. Então, por exemplo, tanto nas casas quanto nas áreas corporativas e comerciais, a gente precisa entender se o cara vai precisar da energia solar, por exemplo. Porque, por exemplo, nos galpões, a gente precisa, na hora de detalhar a estrutura metálica, já deixar a carga prevista para energia solar. Não adianta depois do telhado estar pronto, o cara chegar e dizer: mas eu pensava em botar energia solar. Não pode mais, né? Porque ele não foi calculado, às vezes, por uma besteirinha, por uma cargazinha. Várias coisas, estrutura, instalações. Instalações, Foi pensado acesso, para deixar tudo acesso, né? Para o cara poder chegar e visitar as placas. Manutenção. E isso é muito meio a meio. Tem gente que bota, tem gente que não bota. Existe alguma tendência nessa parte Mas a solar? maioria das pessoas hoje estão trabalhando com energia A solar. maioria bota. Bota. E tudo, principalmente os clientes corporativos e comerciais. Residenciais, às vezes as pessoas fazem a conta do investimento. Como surgiu uma modalidade também agora da compra da Da energia energia mais barata. mais barata, muita gente está às vezes optando para não Comprar mais ter barato para não ter que investir investir capital. e ficar mantendo, né? Mas na área comercial e corporativa, eu diria que quase 100% das pessoas estarem pensando nisso. Automação, muita gente coloca no residencial, eu diria que 80% quer, nem que seja uma automação para o jardim, ou mesmo para as luzes externas e algumas cenas dentro de casa, geralmente as pessoas contratam. E no
comercial é muito importante, até porque ele cria, às vezes, rotas de fluxo, ele já acende, já apaga, placas, né, que você às vezes quer que fique até mais tarde acesa. Então isso aí, a automação é muito importante, né, e ar-condicionado, Economiza. economia, muito, 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 aí os ganhos são muito grandes. Reuso de água, o reuso eu já não vejo tanto, a gente até devia usar mais. Não é uma coisa Por que cara. não usa tanto, Ricardo? É Pois é. espaço em projeto ou é. Pois é, eu acho que é muitas vezes desconhecimento. Eu falo muito, isso está dentro do meu checklist lá do escritório, mas eu não vejo as pessoas às vezes se preocuparem muito com a história do reuso, porque o reuso não é só água de chuva, e também as águas que você utiliza, né, de lavatório, De de banho, banho, você pode fazer o reuso dela. normalmente Até jardim, jardim, para lavagem de carro, algumas coisas você pode utilizar, lavar área reuso. comum, Lavar área comum, você pode utilizar. Sanitário, né? Exatamente, sanitário, o próprio sanitário. Agora, ele precisa de uma infraestrutura, né, diferente, né, porque você tem que canalizar aquilo ali para poder abastecer algumas coisas, então é um pouquinho diferente. Vamos dizer aqui uma outra coisa aqui que a gente inovação. de inovação. A internet, né, geral, por exemplo, nas áreas comerciais e corporativas, o pessoal trabalha muito com o sistema de internet mais avançada. Você dispor de internet numa área comum, é Sim, legal isso. sim, sim. Na área corporativa se usa muito isso, né, principalmente nas áreas comuns. Eu acho que basicamente é isso aí. A parte, como eu falei, de irrigação, né, dos jardins também tá, tá, a gente tem usado muito. Materiais, Ricardo, assim, tem sido escolhido algum tipo de material específico, porque ele termicamente mais de alguma forma, ou Não, é algum material que tem surgido assim, a preocupação maior hoje é a permeabilidade, né? A gente até usa muito a história também do fator verde. A prefeitura ia até, vamos dizer, premiar as obras que tivesse o selo verde. Então ela tinha uns critérios que eu acho até que a gente devia cobrar isso do poder público, né? Ter essa questão das obras terem o selo verde. E uma das coisas assim que mais chama atenção é a permeabilidade. Hoje a gente tem muito problema, até das águas das edificações jogarem na rua, por não ter uma absorção legal. Então, hoje tem um material que é o bloco permeável, ele é praticamente 100%. Você tem um pavimento, né? Você pode colocar pavimentação de carro, tudo permeável, passeio permeável. Isso é uma coisa que a gente devia ser mais incentivado. O problema é que o preço dele é um pouco também mais caro. diferenciado, então o povo fica um pouco inibido em utilizar. Mas se tivesse algum benefício, É o que eu falo, né? Esse selo verde também poderia ter um subsídio, alguma coisa, para a gente poder utilizar mais o bloco verde, porque o bloco permeável, porque a gente tem aquele bloco que é como é que ele dá o nome? O Conquer-Grama, né? sim. Mas aquilo ali é muito ruim, a acessibilidade é muito ruim, Ele estava discutindo para usar no empreendimento nosso no Cumbuco agora, porque muito ruim. você quer ter o verdinho para ficar bonito. Fui rodar uma opinião aqui, no bastante na outra sala aqui do lado. Rapaz, a mulher, Terror das esse mulheres. salto, como é que ela. O É. salto vai entrar na grama aí? Cancela. Bota outra coisa. Mais uma outra coisa que está muito em voga e que a gente tem sido cobrado muito é a acessibilidade, né? É um ponto aí que eu não sei se ainda você ia tocar, mas a acessibilidade para todos os empreendimentos a gente tem se preocupado muito, não só desde a porta, né? A gente, em algumas obras, a gente até faz relatórios de acessibilidade para que haja realmente um roteiro, desde da questão do piso tátil na calçada, acesso sem soleira, leitura braille, essa coisa toda, né? Larguras de circulação, rampas com inclinações permitidas.
guarda-corpos, isso aí tudinho é levado em conta, né? Isso aí é uma coisa que hoje sempre deveria ser Obrigatório. obrigatório, né? Obrigatório. A Os gente empreendimentos da gente também, até porque tem que seguir as normas dos municípios, né? Tudo a rampa com 1,20 de largura que a norma pede, Até porque a gente assina um vaga de termo suficiente, nas nossas RRTs, né, que a gente tá usando, o projeto segue normas de acessibilidade. acessibilidade, né? a gente tem uma obra, né, um case nosso que foi a obra do Antares, né, do Colégio Sim. Antares. Então a gente, né, por mais que não tivesse alunos cegos, né, Matheus? Foi obrigatório o colégio se adequar com toda essa estrutura, né, de PCD e etc. E foi um empreendimento que a gente fez seguindo muito essa linha, esse raciocínio. Total. E aí, gente, agora, Ricardo, nós estamos num momento aqui do nosso BravaCast, que é um momento bem legal, né, Matheus? Que aqui a gente Sprint? chama, vamos pro sprint, né? Que aqui a gente chama de Brava Sprint. A gente vai falar algumas perguntas e a intenção é de você de responder assim Bate uma palavra, toca pro lado e empurra pro gol. Entendeu? Então, vamos começar aqui? Bora, Digão. Vai, deixa eu fazer aqui a Começa primeira. aí. Vamos lá. O futuro dos malls será mais físico ou digital? Olha, eu acredito muito no físico, ainda. O digital é importante, mas eu acredito ainda muito no físico. O físico, eu também. Meu palpite também, eu gosto muito do físico. Apesar de eu não ser muito de shopping, né? Mas eu vejo que as pessoas ainda têm o shopping não só como um lugar de fazer compras. Mas você sabe, eu vou colocar uma palavra aí que eu acho que você vai concordar. As pessoas hoje querem uma palavra que é experiência. Sim, Então, a experiência digitalmente não existe. A experiência ela tem que ser física, né? Então, eu acho que pós-pandemia, quando tudo a gente imaginava que ia ser um pouco diferente, eu acho que existe até um movimento, até das empresas com quem eu tenho conversado, a volta do presencial muito forte, sim. porque todo mundo sentiu a falta de se conectar, de conversar, de trocar ideia. O digital ele é muito cansativo, né? As pessoas ficam muito isoladas. É, eu acho assim que o digital, pelo menos para mim, eu vou dar a minha opinião pessoal, né? O digital, ele funciona bem quando você sabe o que você quer comprar para vou comprar isso. Aí você vai lá e compra. E tem um parênteses, tem coisa que, por exemplo, eu não compro no digital, que eu gosto de botar pegar, ver, eu comprar um óculos escuros, é um óculos de grau. Cara, eu não gosto de comprar um óculos pela internet porque eu não sei como é que vai ficar no meu rosto. Por mais que tenha a IA, né? Hoje a IA ela já meio que veste assim a gente com óculos, mas é uma sensação diferente, né? Não tem como. Dependendo do produto que você às vezes não tem que experimentar, né? Você vai comprar um tênis, cara, você não sabe como é que é o conforto do tênis, você não sabe se o pé vai bater, eu fico morrendo de medo de comprar errado. Aí eu acho que o físico também tem muito isso de às vezes você vai, por exemplo, no mall, né? Comprar uma coisa. Aí você chega lá, meu amigo, você começa a olhar, você se depara que tá precisando de mais quatro. Aí você aproveita a viagem e vai comprando. Eu dou um exemplo aqui também. A gente trabalha com algumas redes de supermercado e durante a pandemia foi incentivado muito o uso do digital, né? Mas que eles passaram inclusive a vender mais. Só que a conta também que eles fizeram, no momento em que as pessoas deixaram de ir, passaram a consumir menos. Uhum. Essa conta no começo foi meia maquiada, que se achando que estava ganhando muito, mas assim, quando você vai para um supermercado, você não. Se você quer gastar 1.000, você vai voltar com 2.000. Já gastou 2.000. A compra por impulso, né? Você compra por Acontece impulso. Se muito. você perdeu digitalmente, você perde. E aí foi isso que eu falei. Às vezes você vai comprar uma coisa. Aí quando você vai, você compra quatro. Compra. Tá Não ali. tem Porque nem você tá dúvida. ali, você vê, eita, mas Mas também tem um detalhe, que a questão da idade. As pessoas mais jovens gostam muito do digital. Eu digo que meus filhos adoram comprar no digital.
Então, a gente também tem que pesar muito o É, que eu estou falando, tá? Eu acho que o físico para mim ganha, até porque é por conta dessa palavra experiência, mas a gente tem que analisar isso com muita cautela. Dependendo do tipo de negócio, talvez o digital ganhe. eu acho que no caso do shopping eu vejo que é muito cultural nosso, né, assim, de famílias, principalmente criança pequena, não tem o que fazer, vão pro shopping. Mas porque é um local de conectar, né? Então acho que ainda vai ser bem forte por muito tempo. Eu ainda não tenho meu menino não, por enquanto Antes eu de tô no ver, não vai mais. eu tô no digital ainda. Você Vamos sabe que lá. as grandes vedetes dos malls são as academias, e hoje eu acho que vamos dizer, a volta da Jurema da minha época, é onde os jovens se encontram, né? É na academia. E é por isso que eu vou pro shopping, que eu vou aqui na academia do shopping. Você vai pra academia e vê outra coisa. Acaba Aí eu coisa uma vou vez ou no outra. supermercado, aí vai embora. Ó, dando continuidade aqui o sprint. Ricardo, vamos lá. Uma tendência em arquitetura comercial que veio para ficar. Eu acho que muitos áreas comerciais, a biofilia, que é o verde muito presente, e os materiais naturais, eu acho que eu diria que é a grande tendência É tendência. atualmente, viu? Isso aqui praticamente se diria talvez atemporal, né? Planta sempre Porque é o que traz, eu acho que conexão com tudo, né? As pessoas se sentem bem, natureza. natureza, é isso aí. Muito bom. Não, não, bem legal. E lembrei de uma construção nossa que a gente está fazendo lá em Carazinho de Amontada, que esse hotel, ele tem, na fachada dele, ele tem uma textura de cor areia. Justamente para quem estiver passando na praia, o empreendimento meio que se... É, De Afastar Pauna, da área. E é, muito coqueiro e pintura cor de areia. Para ele ficar ali, né? meio duna, né? exato. Meu Porque duna. em Caraizinho o pessoal veleja muito, então ele Muito teve muito legal. essa percepção de dentro do mar para fora, né, para poder se disfarçar. Vamos aqui para a próxima pergunta. O erro mais comum na concepção de um mega empreendimento. Não tem estudo de viabilidade. Eu não respondi porque a pergunta era para ele. É tudo que a gente falou até agora, né? Tem como. Boa, muito bom. Se você pudesse, né? Se você pudesse projetar um mall para Marte, qual seria a primeira decisão de design? Eu acho que era um mall futurístico. Características Star Wars, eu acho. Para é bem interessante essa pergunta aqui mesmo, porque ela traz a gente pensar um pouquinho fora da caixinha, mas levando em consideração ao lugar, né? Um lugar assim. Eu acho que a gente tem que contextualizar muito tudo isso, né? Porque, por exemplo, um mall no Icarezinho de Amontada, eu já imagino algo muito peculiar, com materiais naturais, com muita madeira. Eu acho que em Marte, a gente trabalharia uma coisa meio que. Jetsons. Jetsons. Pra turma mais nova aí, talvez não conheça, mas Star Wars, né? o Star Wars é bem mais clássico. Legal. Vamos para mais um aqui. Quinta pergunta. O erro mais caro que vocês já viram por falta de análise? Eu acho que eu vou, para mim, porque eu já sofri com isso, foi topografia e sondagem. Acho que é um erro, sabe, que é o início de tudo, e se você não prestar atenção nisso, é um problema pro resto da obra. É um custo muito alto, né? É muito alto para você corrigir, entendeu? É uma estrutura, um dimensionamento de projeto, porque a topografia não foi tirada direito, não levou em conta curva de nível. Eu diria que esse aí, porque assim, são serviços que não são caros e são deixados em segundo plano, sabe? Pois é, então até antes do próprio arquiteto começar a pensar no que fazer, tem que ter esse levantamento, né? Topografia e sondagem, como você falou, é um custo que é baixo, que é um investimento, né, em relação ao que é o empreendimento irrisório e que vai fazer a total diferença na arquitetura e no resultado. Eu escutava muito de uma consultora aqui que dizia que trabalhava com 2 levantamentos topográficos e 2 sondagens.
Total, Vamos correr risco. a gente fez isso aqui em sondagem, um dia desse. A gente tirou, no exemplo do Eusébio. Vou dar o exemplo do Bravise, que é empreendimento nosso no Eusébio, tá? Pegando aí os dois exemplos que você deu, da topografia e da sondagem. A gente, quando começou a projeto preliminar, né? Chamar assim, baseado numa topografia que o terrenista tinha nos enviado. A gente tinha feito a topografia, a gente recebeu o terreno 11.950 metros quadrados. A gente passou para o arquiteto, rapaz, roda aí uma análise prévia só para a gente ver quantas unidades dá e tudo. Ele fez lá, baseado na topografia que o terrenista mandou na época. Só que a gente aqui em paralelo rapidamente já mandou rodar uma topografia para validar, né? Porque justamente o exemplo que você está dando. Aí você avança, 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 lá na frente descobre que a topografia está errada. Então, quando rodou a certa não, a nossa deu 11.500 ou foi 11.600, abaixou uns 400 metros quadrados do que era. Manda para o arquiteto, aí, considera essa daqui, que é a mais recente. Rapaz, já começou o movimento que tá falando, né? Acomoda, o que vai ter que fazer e tal. Tu imagina isso lá na frente. Às vezes, tem gente que vai ver isso, às vezes, vai fazer a topografia quando vai começar a obra. Os projetos Eu são feitos passei por um que até vendido foi. sem topografia. Como é que você Olha, faz a correção de uma coisa que já foi vendida, foi aprovada, como é que faz? loucura, É loucura. loucura. E a sondagem foi a mesma coisa. A gente rodou a sondagem lá, aí veio os resultados que estavam tendo um impacto muito grande no projeto hidrossanitário, JET, também de esgoto, de drenagem. Estava impactando assim umas coisas que estavam saindo muito cara, né? O nível de absorção do solo, que veio no resultado, era um número assim ruim. E aí a gente, rapaz, vamos pegar outra pessoa e vamos confirmar, né? Manda fazer furo lá de novo e vamos ver se bate. Mas no caso bateu. Tava certo, mas foi um cuidado a mais que a gente teve porque é na etapa de projeto, né? Que a gente tem que ver isso. Pô, a gente projeta um AET, projeta um drenagem, tudo baseado no resultado ali ruim ou bom. E na verdade pode ser outra coisa, porque, né? Então tem certas situações que às vezes você roda duas vezes mesmo, né? Bom, pessoal, isso aqui que a gente fez agora foi o Bravo Sprint. Estamos chegando agora no nosso momento final aqui do nosso 6º episódio. Queria agradecer aqui o Ricardo, foi uma conversa incrível, muito bacana, né? Agradecer aqui também ao Matheus. E o BravaCast sempre prepara um brinde, né, aqui para você levar também para Inês. Então, um brindezinho aí que representa muito aqui o que é a Brava e o nosso simbólico aí para agradecer sua vinda, né, Diego? e o nosso orgulho de ser cearense, sabe, Ricardo? A gente bate muito no peito, né? A gente levanta muito essa bandeira. Aí, ficou bacana, legal. Bacana, viu? Força do Ceará, excelência do Grupo Brava. Exato. E a caneca também faz parte aí do kit. E a bagzinha, né? E a bagzinha, vem a Legal, bagzinha. viu? A bag. bag Vou do mostrar aqui a bag. podcast. Aí. Aí. Ficou Aí massa. tem nosso slogan Conversas que aí. informam, ideias que transformam. Exatamente. Muito legal, viu? Gente, pois eu queria agradecer muito a participação. Para a gente foi bastante enriquecedor. E até a próxima. Estamos aqui às ordens. Acho que essa parceria tende a se consolidar mais ainda. E a gente é um profundo admirador, inclusive, das obras de vocês, né? Como vocês conduzem a empresa eticamente. É uma coisa que, assim, a gente tem algumas referências, né, no mercado, e vocês acho que são umas delas, né? Acho que é importante a gente falar isso, tá? Ricardo, agradeço, viu também, né? O Diego já agradeceu aí sua vinda, mas eu queria reforçar, muito feliz de você estar vindo aqui, né? A gente já se falou, a gente sempre se falou, mas você veio conhecer aqui oficialmente a casinha hoje, né? O escritório, e participar do nosso 6º episódio, né? Papo muito bom, realmente de coração agradeço sua vinda. A turma que está assistindo, na descrição do vídeo vai ter o contato do Ricardo, da RI Arquitetura, né? Tudo que a gente conversou aqui também. Sigam o escritório, tá? Muitos insights legais, pessoal realmente com muita bagagem e experiência. E fica aí a minha gratidão, né? Você, a Inês e todo o time da RI por ter topado aqui vir participar com a gente do 6º episódio do BravaCast, né? Pois ficamos muito felizes, viu, em participar. Valeu, Ricardo. Valeu, Obrigadão. Matheus. Valeu, Diego. É isso aí, gente. Estamos aqui
finalizando o nosso sexto episódio. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos. A gente vai sempre estar trazendo mais novidades no BravaCast. Se vocês tiverem algum assunto que queiram, coloca aí nos comentários que a gente vai estar lendo e vai estar trazendo essas novidades para vocês, beleza? Pois bora, que isso aqui é BravaCast. Valeu!